Quando a Segunda Guerra terminou, os Estados Unidos se vendiam, porque é de se vender que vive o capitalismo, como a nação mais próspera e feliz de toda a Terra. A produção cultural da potência ao norte passou a ser exportada para todas as nações das Américas e da Europa. O abismo social e econômico existente entre a nossa realidade e a deles não nos impediu de desejar e de tentar imitar a idílica vida dos subúrbios dos Estados Unidos, em que carros luxuosos trafegavam diante de casas sem muros. Só havia um problema. Para sustentar todo esse império e para tentar imitar os seus padrões de consumo aqui no Sul, seria necessário muita energia. Essa é uma história que os números sabem contar tão bem quanto as palavras. A produção de petróleo disparou a partir dos anos 50. Quando a década de 70 chegou, o mundo já produzia 4 vezes mais petróleo. Enquanto a curva subia, o petróleo se tornava a commodity das commodities. Esse recurso, finito, mudaria tudo para sempre. A história do Brasil também se confunde com a história do petróleo. No começo do século XX, já se sabia que ao longo das décadas seguintes, o petróleo seria decisivo. Só que as tecnologias envolvidas na prospecção ainda eram meio primitivas. Era difícil saber onde havia e onde não havia petróleo. No Brasil, da década de 30, essa discussão andava muito em alta. Alguns achavam que o país poderia ter imensas reservas de petróleo, e outros achavam que não, o Brasil não teria nada. O debate público era acompanhado dentro e fora do país. O Brasil descobriu que havia interesses internacionais na exploração do seu petróleo antes mesmo de descobrir o seu petróleo. O escritor Monteiro Lobato era um entusiasta do petróleo brasileiro. Ele estava convencido da presença do ouro negro em nosso subsolo. Consta que o Monteiro Lobato chegou a investir na prospecção de petróleo, só que não teve muita sorte não. Sem encontrar petróleo na realidade, ele recorreu à ficção. Escreveu um livro em que os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo encontravam o primeiro poço do Brasil. E isso mesmo depois de todas as tentativas de dissuadi-los. Ninguém acreditava na existência do petróleo nesta enorme área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Toda ela circundada pelos poços de petróleo das repúblicas vizinhas. Foi o que escreveu Monteiro Lobato, que ainda afirmou que o governo de Getúlio Vargas não extraía o petróleo brasileiro e também não permitia que ninguém o fizesse. O escritor acabou tendo problemas com o regime e foi acusado de subversão. O Poço do Visconde foi publicado em 1936. 3 anos depois, em 1939, novos esforços de prospecção, bancados pelo empresário Guilherme Guinle, foram bem-sucedidos na Bahia. Um pouquinho antes de entrar na década de 40, o Brasil descobriu seu primeiro poço de petróleo. Agora só faltava descobrir quem e como poderia explorar esse recurso tão valioso. E essa seria uma discussão importante no Brasil e fora dele. A história se revela aos poucos. Na medida em que são descobertos antigos documentos, pedaços de passado, tudo vai se esclarecendo. A história da exploração do petróleo brasileiro se revelou numa sala de aula no interior de São Paulo, contra todas as expectativas. Foi nessa sala de aula que essa história foi descoberta, ou pelo menos que foi revelada. Gustavo estava sentado aqui durante uma aula de literatura. A professora Kátia falava sobre Monteiro Lobato. Então, o aluno disse que o bisavô dele tinha trocado muitas cartas com o escritor. Uma história fantástica que ninguém conhecia. O tal bisavô era um engenheiro suíço especializado na extração de petróleo, chamado Charles Frank. Ele e Monteiro Lobato trocaram 147 cartas. A professora Kátia Neucina Pereira recebeu todo esse material e dedicou muito tempo a ele. Numa das cartas, Lobato dá a entender que a companhia norte-americana Standard Oil representaria interesses maiores no Brasil. Ele escreve:
Não podemos acusar a Standard. Sabemos que no fundo de tudo está o Octopus, mas, em vez de falar em Standard, temos de dizer os interesses ocultos. O Octopus, ou o polvo, simbolizava os múltiplos interesses cujos tentáculos tocavam cada aspecto da vida pública brasileira. Com o tempo, Lobato cansou de reclamar com um amigo suíço. Ele resolveu escrever ao então presidente do Brasil. Na carta a Getúlio Vargas, ele afirma que a displicência do senhor presidente da República em face da questão do petróleo no Brasil, permitindo que o Conselho Nacional de Petróleo retarde a criação da grande indústria petroleira em nosso país para servir única e exclusivamente os interesses do truste Standard Royal Dutch. A acusação de subserviência aos interesses internacionais era bem mais do que o Getúlio costumava aceitar dos seus opositores. Monteiro Lobato foi preso. É difícil de entender se a militância dele era a favor dos interesses nacionais ou dos interesses próprios. Lobato teria integrado 3 companhias diferentes de prospecção de petróleo. Uma vez que o Brasil soube que tinha petróleo e que esse petróleo despertava o interesse de corporações estrangeiras, a discussão sobre a exploração ganhou corpo. Rapidamente surgiram 2 abordagens para o problema. Os nacionalistas defendiam que a exploração do petróleo fosse nacional. O argumento deles era o de que todo o desenvolvimento e toda a industrialização do Brasil dependeria do petróleo pelas décadas subsequentes. Se era assim, então permitir a atuação de multinacionais seria perigoso para a soberania nacional, e isso também contrariava as aspirações do Brasil. Os nacionalistas tinham gente importante em seus quadros. Tinham o ex-presidente Arthur Bernardes e tinham o general Felicíssimo Cardoso, conhecido como General do Petróleo. Felicíssimo era tio de Fernando Henrique Cardoso, que seria presidente do Brasil mais tarde. Unidos, os nacionalistas lançaram a campanha O Petróleo é Nosso. Essa campanha tinha que lidar com a oposição de um outro grupo. Eram os entreguistas, que militavam para que o Brasil entregasse a exploração do petróleo para os estrangeiros. Mas é claro que os adeptos do entreguismo jamais assumiriam esse nome. Eles preferiam chamar o movimento de cosmopolitismo. Para eles, qualquer multinacional conseguiria explorar o petróleo de maneira mais rápida e eficiente e barata que uma estatal brasileira. Um dos representantes do cosmopolitismo foi Roberto Campos. Ele passou a vida inteira reclamando da atuação estatal na extração e refino de petróleo. Para ele, associar essas atividades à soberania brasileira era apenas um fetiche. Nos anos 50 houve um novo fetiche, o fetiche do petróleo. Esse, infelizmente, continua aí. A Petrossauro é robusta, mas é um fetiche petrolífero. No fim, os nacionalistas venceram e por uma boa margem. O cosmopolitismo nunca conseguiu fazer decolar uma campanha ampla e com um slogan fácil de assimilar como "O petróleo é nosso". Em 3 de outubro de 1953, a vitória do nacionalismo foi sacramentada com a criação da Petrobras, a estatal responsável pelo monopólio da exploração, do refino e do transporte de petróleo. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Ao militar para que as corporações estrangeiras pudessem atuar ignorando as nossas fronteiras nacionais, o movimento identificado como cosmopolitismo trazia a mensagem implícita de que uma estatal brasileira jamais conseguiria se igualar a uma corporação multinacional. A história da Petrobras é a história das derrotas do cosmopolitismo ou do entreguismo. Se a tese entreguista fosse o coiote, a Petrobras seria o Papaléguas. Se a tese entreguista fosse o Tom, a Petrobras seria o Jerry. Eles diziam que a Petrobras até poderia extrair petróleo, mas jamais teria tecnologia para fazer o refino. Erraram. Em 1961 veio a refinaria Duque de Caxias. A Petrobras venceu. Eles disseram que a Petrobras até poderia operar em terra firme, mas no mar
Jamais. Erraram. Em 1968 veio a primeira plataforma. A Petrobras venceu. Eles disseram que estrangeiros com capital privado seriam muito mais eficientes na prospecção de novas reservas. Erraram. Em 1974, a Petrobras fez uma descoberta imensa na Bacia de Campos. A Petrobras venceu. Eles disseram que a Petrobras jamais conseguiria estar em toda a vastidão do território nacional. Erraram. Em 1986, começaram as operações em Urucu, no meio da Amazônia. A Petrobras venceu. Mais recentemente disseram que a Petrobras não poderia explorar o pré-sal. Fundo demais, difícil demais. O Brasil, coitado, não tem tecnologia. Erraram. Em 2016, a companhia já estava extraindo 1,5 milhão de barris por dia. A Petrobras venceu de novo. A Petrobras está destinada a continuar vencendo, mas só se ela continuar sendo nossa. Depois de exercer por mais de 40 anos, em regime de monopólio, o trabalho de exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, a Petrobras passou a competir com outras empresas estrangeiras e nacionais em 1997. O monopólio da Petrobras chegou ao fim, em grande parte, por decisão do sobrinho de Felicíssimo Cardoso, o general que ajudou a liderar a campanha O Petróleo é Nosso. Fernando Henrique Cardoso não se arrepende. Diz que a competição fez bem à Petrobras. A Petrobras se transformou numa grande empresa em função da competição e de uma agência independente e, portanto, da diminuição da pressão política sobre a empresa. A Petrobras é apontada pelo ex-presidente como um problema e o mercado como uma solução. Só que essa linha de raciocínio certamente nega os princípios que nortearam a criação da companhia. A Petrobras existe, entre outras coisas, para proteger o Brasil das oscilações de um mercado que, como todo mercado, não tem nenhum compromisso com o bem-estar social. A Petrobras protege o Brasil, mas nesse momento, o Brasil precisa proteger a Petrobras. Desde as descobertas feitas na década passada, o que não falta é incentivo para que os entreguistas façam o que eles fazem melhor. Não é à toa que, logo depois do anúncio da descoberta do pré-sal, os Estados Unidos reconstituem a quarta frota para patrulhar o Atlântico Sul. A China envia vários emissários para discutir com a Petrobras alianças estratégicas para participar do processo de exploração do pré-sal. A Rússia também vem para cá. Então, as grandes potências internacionais olham para cá e passam a ver o potencial que existe aqui no Brasil. A Petrobras já se revelou muito resiliente antes. Ela sobreviveu à onda de privatizações dos anos 90. Naquela ocasião, a empresa foi defendida pelos seus petroleiros, uma categoria que sabe se mobilizar como poucas no Brasil. Mais recentemente, as circunstâncias políticas voltaram a ser extremamente desfavoráveis para a Petrobras. Primeiro, a companhia ganhou um espaço que nunca quis ter nas páginas policiais, ainda que como vítima. Depois, veio um governo disposto a privatizar tudo. Felizmente, os entreguistas do século XXI são tão incompetentes quanto os seus antecessores. Felizmente, os petroleiros continuam mobilizados e atentos. A Petrobras continua sendo nossa. E, ao que tudo indica, vai continuar vencendo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Bruno e a Ingrid, contempladores da natureza no belo solstício de inverno em Varginha, Minas Gerais, terra do ET. Diz o Bruno, eu amo ver como o sol reflete a beleza dela. Beijo, gente. Valeu!